Se você é psicóloga, provavelmente você já atendeu ou vai atender alguma mãe no seu consultório, mesmo sem ter escolhido isso como a sua especialidade. Só que existe uma diferença muito grande entre você atender uma mulher que é mãe e você atender especificamente as demandas da maternidade, as dores da maternidade. Eu só entendi o tamanho dessa diferença quando eu me especializei nessa área. Então hoje eu quero te explicar como é ser psicóloga de mães e o que muda quando a maternidade não é só um tema que aparece ali na sessão, mas sim o foco principal, né? A demanda principal, o centro do seu trabalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto a minha história, toda a minha trajetória, desde quando eu comecei a atender, a minha vida no CLT, até o momento em que eu cheguei agora atendendo mães. Mas só para te trazer um pouquinho de contexto, né, para você entender tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, ser psicóloga de mães não estava nos meus planos, muito pelo contrário, eu nem sabia da existência dessa área. Foi através da gestação da minha irmã que esse nicho se apresentou para mim. E ainda bem que se apresentou, tá? Porque eu me considerava, assim, uma pessoa bem perdida na profissão. Até então, beleza, eu era psicóloga ali, tava feliz com as coisas que eu fazia, mas, sei lá, não enxergava, assim, uma grande motivação. Eu e a minha irmã somos muito próximas e eu acompanhei de perto toda a gestação dela, né? Inclusive aqueles momentos mais delicados, sabe? Os momentos em que geram ali muitos medos, muita ansiedade também. E numa tentativa de ajudá-la a passar por todo esse processo, né? Principalmente quando ela se sentia ali bastante ansiosa, eu comecei a procurar formas de conseguir trazer alguma ferramenta, assim, alguma palavra de apoio, algum conforto para ela. Então eu pesquisei despretensiosamente ali no Google o que a psicologia falava para as grávidas, porque você com certeza vai concordar comigo, mas não é uma coisa que a gente estuda na faculdade, né? Psicologia perinatal não é uma coisa que a gente escuta falar durante os 5 anos de formação. Talvez um pouquinho ali, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, tal, mas bem superficial assim mesmo. Então foi pesquisando no Google que apareceu ali pra mim psicologia perinatal e eu senti que minha cabeça fez assim, ó, sabe, assim, alugou um triplex na minha cabeça. Fiquei super curiosa, comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto, comecei a procurar pessoas que fossem referência ali nessa área. Então foi quando a psicologia, de fato, fez algum sentido na minha vida. Então, na hora que eu olhei ali, psicologia perinatal, que eu passei a estudar um pouquinho mais, eu realmente me encontrei dentro da profissão. Antes eu não enxergava ali um grande propósito na minha vida dentro da psicologia, mas assim que eu achei esse nicho, assim que eu encontrei essa área, eu tive a mais absoluta certeza de que eu deveria cuidar de mães. Já logo de cara, lá em 2022 mesmo, quando eu conheci essa área, eu já iniciei um curso, fiz um curso de consultoria pós-parto. Logo depois, concluí também uma especialização em psicologia perinatal e no final do ano passado eu concluí a minha pós-graduação em saúde mental materna. Logo ali naquele comecinho de 2022, quando eu ainda estava me especializando, eu já comecei a ter contato com psicólogas da área, mesmo ainda sem ter nenhuma paciente mãe. E só de ter esse contato, eu já sabia que seria um jeito diferente de atender. Eu já sabia que não seria uma adaptação, mas sim que a especialização, entrar nessa área, entrar nesse nicho, exigiria ali um repertório técnico à parte, sabe? Um repertório diferente ali do que eu já fazia. Existe uma boa diferença em atender alguém no formato ali tradicional da clínica e atender uma mãe especificamente. Eu vou dar um exemplo sobre isso agora para você, só para você entender melhor, e esse vai ser o nosso ponto de partida. Quando eu atendo uma mulher que é mãe, ela pode falar sobre muitas coisas ali naquela mesma sessão, né? Então, ela pode falar do filho, mas também falar da carreira, das relações, da família e várias outras coisas, vários outros temas. A maternidade acaba sendo um recorte dessa vida, né? É parte ali da vida dela. Então, quando eu atendo uma mãe com as dores da maternidade, eu tô entrando num processo que tem um nome técnico chamado matrescência, que basicamente é a transição identitária de virar mãe. Muito parecido ali com o que a gente conhece da transição da adolescência, sabe? Mas agora nessa parte da maternidade a gente não fala tanto sobre isso. Mas essa transição tem fases, tem marcos, tem algumas crises ali que são esperadas, tem alguns momentos que a gente já espera que essa mãe vai passar e que pode ser um pouco mais pesado ali para ela, gerar uma certa angústia, como por exemplo, a introdução alimentar, a amamentação, o próprio desmame, o próprio desfraude, volta ao trabalho, sono do bebê, saltos de desenvolvimento, enfim, vários marcos, né, vários eventos assim que vão acontecendo dentro desse processo. E cada uma dessas fases carrega ali uma dor típica e muitas vezes até previsível. E é aí que a especialização
flexibilização entra. Não é que eu vou trabalhar só a maternidade com essas pacientes, longe disso. A vida inteira delas vai passar ali pela sessão. Mas, por conhecer todo esse processo, por conhecer esse mapa da matrescência, eu consigo identificar em que momento aquela dor da maternidade dela está. Eu consigo antecipar o que provavelmente vem a seguir. E eu também consigo ter um repertório técnico para cada um desses momentos. Mas eu precisei fazer algumas mudanças. Eu precisei me adaptar aos atendimentos dentro desse nicho. E eu separei alguns pontos principais dessa adaptação para você entender como é ser psicóloga de mães. Eu precisei soltar algumas regras que a gente aprende lá na nossa formação. Sabe, algumas regrinhas assim, que a pessoa não pode comer em sessão, de que ela não pode deitar, que ela tem que manter ali uma certa postura, que ninguém pode interromper, né, aquele momento em que ela tá naquele processo, em que ela tá na terapia. Atendendo mãe, muita dessa rigidez não faz sentido. Muito pelo contrário, se a gente acaba colocando muitas regras, a gente vai acabar impedindo ela de acessar o processo terapêutico, de acessar a terapia. Hoje, na minha prática, a minha paciente, ela pode fazer a sessão deitada se ela precisar, por qualquer motivo que seja ali. Já teve momentos em que ela precisou deitar por causa do bebê, então o bebê só queria ficar deitado, ela teve que deitar com ele também. Ela pode fazer a sessão amamentando se o bebê precisar disso. Ela pode, por exemplo, fazer a sessão no escuro, e aí a gente só faz uma chamada de áudio mesmo, né, uma chamada de voz. Ela pode também comer durante a sessão, comer assim, né, fazer algum lanchinho ali se ela precisar, até porque muitas vezes ela aproveita o horário da terapia para poder comer, e em muitos casos é assim, a primeira refeição dela daquele dia, sabe? Então tudo bem se ela precisar se alimentar naquele momento. E várias outras coisinhas ali, várias outras regrinhas que eu precisei abrir mão para que a terapia pudesse acontecer. No começo, eu tinha um certo medo, um certo receio de que isso atrapalhasse o processo terapêutico, né? Claro que eu tomo todos os cuidados possíveis, então, obviamente, se tem algo acontecendo ali do outro lado que eu percebo que tá atrapalhando a profundidade da sessão, as reflexões, a nossa conversa ali, então eu dou um tempo, eu dou um espaço para ela se reorganizar, depois a gente volta ou a gente remarca aquela sessão para um dia que ela estiver ali mais tranquila. Então eu vou tomando esses cuidados. Mas no começo eu fiquei sim com bastante receio de que isso atrapalhasse, né? Quebrar essas regras, assim, abrir mão dessas regras, atrapalhasse um pouco esse processo para ela. Muito pelo contrário, quando eu soltei essas regras, a sessão de terapia passou a se encaixar na vida real dessa mãe. E isso por si só já é terapêutico. Então, ela entende que ela encontrou um espaço onde se encaixa ali na realidade dela, na rotina dela, nas demandas dela, e mesmo assim ela consegue fazer a terapia, ela consegue ter evoluções, ela é compreendida, ela é acolhida dentro daquilo que ela vive, sem ter que dar conta de mais uma exigência assim na vida dela, sabe? De manter ali uma certa postura e seguir as regras da terapia. Também precisei me adaptar entendendo que flexibilidade não é uma exceção, é uma regra quando você atende mães. Eu acho que a minha agenda foi onde eu mais senti essa mudança, sabe? Foi onde eu precisei mais flexibilizar e me adaptar. Porque mãe remarca muito. E não é falta de compromisso, é a imprevisibilidade mesmo ali da vida, sabe? Então, às vezes ela já confirmou a sessão comigo, mas na hora da sessão ou muito perto do horário, a creche liga e ela precisa buscar o filho. O filho tem uma febre, ou então ele ia dormir naquele horário da terapia e de repente ele não dormiu e com certeza ela não vai conseguir fazer terapia ali com ele. Às vezes ela passou a noite ali sem dormir e a terapia logo no dia seguinte, bem cedo, e aí ela não consegue fazer também. Então, essa imprevisibilidade é muito real e eu entendo que isso pode acontecer mesmo, então eu não encaro isso como uma falta de compromisso. Então, a minha agenda, ela precisa estar bastante flexível para eu conseguir fazer essas remarcações. Hoje, por exemplo, eu não tenho uma agenda fixa, com horários fixos, né? Todos os horários fixos. Eu tenho sim aquela pessoa em que a sessão acontece toda terça-feira às 2 horas da tarde, por exemplo. Mas tenho um monte de pacientes em que eu vou confirmar o horário da sessão daquela semana na segunda-feira. Tanto que eu faço a minha agenda todas as segundas, confirmando todos os horários daquela semana. Mas tendo ali a consciência, sabendo que a minha agenda vai mudar. Mesmo que depois eu tenha confirmado com todo mundo, alguma remarcação vai ter, algum horário diferente vai ter. Eu deixo até a minha sexta-feira mais ou menos livre para que eu possa fazer essas remarcações quando a gente não consegue em nenhum outro dia da semana. Então eu precisei fazer bastante essa adaptação da minha agenda. Foi onde eu senti a maior mudança assim mesmo. A minha política
política de remarcação também é bem diferente. Eu sei que tem psicólogos que a pessoa pode remarcar ali, tentar remarcar uma vez na semana, né? E se ela não conseguir remarcar, ela acaba cobrando aquela sessão que não aconteceu. Mas a minha política, ela é um pouco diferente. Então, ela pode remarcar a sessão dela dentro daquela semana quantas vezes ela precisar. Porque às vezes o bebê tá com febre hoje, mas amanhã ele tá com febre também. Então, mesmo que a gente tenha remarcado para amanhã, às vezes não melhorou, não mudou o cenário que ela tá. E aí a gente precisa remarcar novamente. Então, eu remarco a sessão com ela quantas vezes ela precisar dentro daquela semana. E se por acaso a gente não consegue remarcar, ou se por acaso ela já desmarca a sessão daquela semana, mesmo que tenha sido assim muito próximo do horário da terapia, eu não costumo cobrar. Justamente porque eu entendo que esses imprevistos acontecem muito com as mães. Eu acho que essa é realmente uma boa diferença, assim. Eu acho que imprevistos acontecem mais com mães do que com as outras pessoas, sabe? Então eu consigo entender isso, consigo entender essa realidade e me adaptei a ela. Eu não faço essa cobrança. Porém, eu fico observando. Se é uma pessoa ali que eu vejo que sempre desmarca, né? Quase toda semana desmarca. Então depois eu sento com ela, pergunto o que tá acontecendo, qual tá sendo a maior dificuldade, a gente tenta chegar num acordo melhor, porque senão eu também tenho um grande impacto financeiro no final do mês, né? Então eu vou fazendo um equilíbrio assim, eu não cobro as sessões desmarcadas, mas se isso acontece com muita frequência, depois eu volto, sento com ela e aí a gente combina uma coisa melhor para nós duas. Mas o ponto principal disso é que eu não encaro as remarcações e as desmarcações como uma resistência ao processo terapêutico, né? Que normalmente a gente enxergaria, né, de uma outra pessoa fora desse nicho. Mas eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo como realmente uma rotina um pouco mais imprevisível, um pouco mais instável, e que se eu for lutar contra isso, primeiro que eu não vou ter paciente, eu não vou conseguir atender, eu não vou ter trabalho, e segundo porque eu também não vou estar favorecendo o processo terapêutico dela. Eu não vou estar facilitando, entendeu? O acesso dela à terapia. Eu basicamente vou ficar lutando contra a realidade dessa mulher ao invés de acolher ela dentro da realidade dela. Eu acho que um terceiro ponto muito importante, assim, né, que eu considero uma das maiores adaptações que eu precisei fazer quando eu fui atender mães, é entender e aceitar que o tempo clínico é contra o tempo do bebê. Eu acho que aqui tá a diferença técnica mais importante. O tempo clínico tradicional nem sempre cabe na urgência da maternidade. Vou te dar um exemplo prático para você entender. O medo da introdução alimentar. Introdução alimentar é um dos eventos compartilhados, né, dessas mães. Todas vão passar pela introdução alimentar. E algumas sentem muito medo desse momento, né, antes de chegarem à introdução. Pesquisam bastante, tentam entender bastante sobre isso e pode gerar um certo medo, pode gerar uma certa angústia. Em uma terapia tradicional, eu provavelmente passaria, assim, algumas semanas trabalhando esse medo, né? Então, entendendo profundamente a origem desse medo, ressignificando esse medo, trabalhando esse medo ali com ela até que ela se sentisse pronta para encarar a situação, né? Só que, assim, a introdução alimentar não vai esperar ela estar pronta para isso, entendeu? Não tem como esperar, é o tempo do bebê. A introdução alimentar vai chegar e às vezes a gente está muito perto. Às vezes a gente começa a trabalhar esse tema, né, a abordar esse medo, ela traz esse medo para a sessão, faltando assim, sei lá, 15 dias para a gente começar a introdução alimentar, entendeu? Faltando poucas semanas ali para a gente passar por essa fase. Não adianta, o bebê ele vai completar 6 meses, a pediatra vai indicar começar a alimentação dele, independente de quantas sessões a gente teve sobre aquele assunto. Então eu preciso trabalhar em 2 camadas ao mesmo tempo. Eu sigo me aprofundando ali com ela a origem daquele medo, né? A origem daquela ansiedade, por exemplo, mas também em paralelo eu já entro rapidamente com uma psicoeducação e com algumas estratégias de enfrentamento daquela situação ali que a gente vai passar. Estratégias pontuais mesmo, para que ela consiga passar por isso com toda a segurança, né, que ela precisa, da maneira mais leve também que for possível para ela passar por isso, mesmo que o processo emocional mais profundo continue ali por um tempo depois. Se você parar para pensar, isso muda completamente a lógica do manejo clínico. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar ali só na escuta e no processo de elaboração por longas semanas. Pelo menos não enquanto o calendário do desenvolvimento infantil, né, o tempo daquele bebê tá correndo ao mesmo tempo. E desculpa, esse calendário
cesárea, esse tempo aí não vai me esperar. Na verdade, não vai esperar ninguém, né? Ele vai acontecer e é a gente que tem que correr com ele. Fazendo um grande resumão aqui pra você, atender mães vai exigir que você tenha uma adaptação diferente ao processo terapêutico mesmo. Não é como se você fosse atender uma mulher que tem um filho. É uma outra realidade, assim, de manejo clínico, de agenda, de ritmo, de flexibilidade, de repertório também. E pede, de fato, um conhecimento ali bem maior, bem amplo, sobre cada fase da maternidade. Mas é claro que eu não vou trabalhar só a maternidade, né? Só esse tema ali com elas. Eu vou trabalhar a vida delas inteira ali. Mas é justamente por conhecer essas nuances que eu consigo ter uma ação, né, mais precisa nesse momento da vida, que é o pós-parto, que é esse puerpério, né? Que é como a vida fica e tudo o que acontece quando chega um filho. Comenta aqui pra mim se você já teve alguma curiosidade sobre essa área, se você tem algum interesse em atuar nesse nicho também, e se de alguma forma você se identificou um pouco com todas essas coisas que eu te contei. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal pra gente se encontrar mais vezes, tá? A gente se vê logo no próximo vídeo. Até mais!